Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Fabiano Santos Oliveira, sou aluno do 7º período de História, Polo Cantagalo, pelo CEDERJ. Bom, estou realizando aqui a atividade não presencial da disciplina Estágio 3 e eu tentei reproduzir as dificuldades que o professor nesse período de pandemia teve que lidar, deixando de ser um simples professor, virando praticamente um apresentador, um youtuber, se utilizando de adaptações na parte didática e adaptações também na parte midiática, né? Com os instrumentos de gravação, de áudio e assim por diante. Temos de 15 a 20 minutos, tentarei ser sucinto, porém passando o conteúdo necessário para os tutores da disciplina. Vamos lá, como eu falei, adaptações. Então vou passar aqui para vocês, começar com vocês dizendo onde que nós vamos começar. Nós falaremos do 8º ano, nosso foco será do 8º ano. A unidade temática é o Brasil no século XIX, com objetos de conhecimento o finalzinho do primeiro reinado, pegando o período regencial e as contestações ao poder central, focando na identificação, comparação e analisando a diversidade política, social e regional nas rebeliões e movimentos contestatórios ao poder centralizado. Para isso, a gente precisa, sobremaneira, entender o que foi esse período regencial e o que fez chegar a este ponto do período regencial. Como eu falei, eu gostaria de estar fazendo essa gravação, dividindo a tela com o conteúdo didático que foi preparado no material para vocês. Aqui no fundo, dá para refletir a tela que está passando no computador aqui à minha frente, em que neste momento eu estou com a BNCC aberta para passar para vocês, utilizando as ferramentas que estão disponíveis para nós. Bom, antes da gente entrar especificamente no período regencial, a gente tem que relembrar o que gerou o período regencial, né? Após a proclamação da independência, Dom Pedro I, defensor perpétuo do Brasil, começou a ter diversos atos contestatórios. Podemos pensar aí rapidamente a famigerada Constituição de 1824, outorgada, mantendo uma monarquia hereditária, só que constitucional, instituindo o poder moderador, instituindo o Conselho de Estado, instituindo a religião oficial católica, instituindo os 4 poderes, como eu já falei, do poder moderador, a questão da cidadania, a perspectiva de voto, a divisão do país em províncias com presidentes nomeados, os direitos individuais, quais os direitos individuais assegurados. Mas não foi uma administração com tranquilidade, foi uma administração extremamente turbulenta, em que Dom Pedro teve de enfrentar a crise econômica. A gente não pode esquecer que o Brasil teve que barganhar com o pagamento de indenização para ter o reconhecimento da sua independência. Nós não podemos esquecer que o Brasil, as taxas alfandegárias, era uma monarquia, era uma nobreza, não necessariamente era natural que tivéssemos privilégios dentro da estrutura social, política, administrativa da época. O Brasil estava... as taxas alfandegárias que acabaram ficando de maneira homogênea para as demais nações, gerando uma arrecadação insuficiente, o aumento da emissão do papel moeda, queda nos preços dos principais produtos de exportação do país e a própria Guerra da Cisplatina, que deu origem ao Uruguai. Isso, além do investimento financeiro que foi feito, também se gerou um desgaste pela perda na guerra que foi deflagrada de 1825 a 1828, que culminou com a perda do território e a proclamação, o surgimento do país Uruguai. Tivemos também como motivos para o desgaste a vida pessoal,
do imperador, em que a extensa lista de amantes, com mais de 40 filhos, entre legítimos e ilegítimos, filhos originados do casamento e de amantes de Dom Pedro I, chegando ao ponto de ter uma amante oficial, podemos dizer assim, né, que foi a Domitila, que morava, era vizinha do imperador, chegando ao ponto de Dom Pedro ter filho com a irmã de Domitila, a sua amante oficial, se é que podemos dizer assim, além da própria morte da imperatriz, à época grávida, que isso gerou um desgaste na sociedade fluminense por demais. As próprias agitações políticas, o episódio das noites da garrafada, o imperador com uma posição ambígua, ora do lado do partido português, ora do lado do partido brasileiro. Neste momento, Portugal já estava reclamando, exigindo o retorno de Dom Pedro, até que Dom Pedro resolve abdicar do trono em favor de seu filho, Dom Pedro II, então com 5 anos de idade. Obviamente que com 5 anos de idade, a criança não tem condições de administrar nenhum próprio quarto, quanto mais uma nação, razão pela qual foi utilizado um dispositivo constitucional que permitia a instituição da regência. A regência que inicialmente foi provisória, regência trina provisória, em que teve um líder liberal, um líder conservador e um líder militar. Foi um período relativamente curto, cerca de 3 meses, de 3 a 4 meses, apenas para pacificar e preparar as eleições para a regência trina permanente, em que aí sim foram eleitos 3 regentes propriamente ditos. Nesse contexto, a gente consegue visualizar que é um momento de turbulência. Aqui a gente já consegue visualizar que é um momento de turbulência. Razão pela qual, em 1832, é criada a Guarda Nacional, em que, apesar de tecnicamente errado, a gente pode fazer uma comparação com o tema atual, que é a milícia, né? Que são as pessoas de posse para garantir fidelidade e ordem social, subordinado ao Ministério da Justiça. Eu sei, tecnicamente não é correto colocar como milícia, mas é um aparelho repressor das oligarquias agrárias. Então, que servindo para conter as agitações populares que já estavam se insuflando no país. Nesse momento, o Partido Restaurador também batalhando para que Dom Pedro I regressasse de Portugal e voltasse à administração do país, em que aí, basicamente, a gente começa a ter forte a atuação dos liberais, a gente passa a ter forte a atuação dos conservadores e ainda a atuação dos restauradores, pensando no retorno de Dom Pedro I. Além disso, em 1834, temos o ato adicional que reformula alguns itens da Constituição de 1824. Dentre eles, substitui o Conselho de Província por Assembleias Legislativas, extingue momentaneamente o poder moderador, o Senado permanecendo vitalício, acaba com o Conselho de Estado e transforma a regência trina em regência una, né? Obviamente, ainda teríamos muitas outras coisas a falar da regência, a própria atuação do Feijó como ministro da Justiça, em que ele buscava acabar com a regência trina e virar a regência una, ele sendo o regente. Só que acaba fracassando, ele acaba renunciando. Só que em virtude do pouco tempo, eu estou procurando canalizar nos principais aspectos do período regencial e dos movimentos contestatórios que eclodiram no Brasil. Regência do Feijó. Regência do Feijó, aí a gente começa o Partido Restaurador a ficar de lado, pois aí Pedro I, que a gente carinhosamente pode chamar de Pedrão, já morre, então não tem mais sentido a existência do Partido Restaurador para restaurar, ter o retorno do Pedrão para o Brasil. Então, basicamente, você fica com os liberais, que aí ficam mais para uma ala progressista ou uma ala regressista, ou conservadora, né? Os liberais progressistas buscando maior autonomia da província, e os
liberais moderados, mais conservadores, buscando uma centralização maior em torno do poder central, no caso no Rio de Janeiro, que foi considerado município neutro através do ato adicional de 1834. Mosquito passando, uma das adversidades, daqui a pouco o telefone vai tocar, aqui ó, consigo matar, são as dificuldades da aula online que os professores passaram durante a pandemia para manter o ensino nas escolas e universidades de maneira geral. Bom, com o Feijó ele governa de 1835 a 1837. Várias revoltas populares vão eclodindo e ele, infelizmente, ele é chamado de indeciso, tolerante com essas revoltas populares. É com Feijó que com a administração do Feijó, a gente pode citar como se fosse uma onda liberal mais forte, mas a onda conservadora ainda existindo. E aí, com o Feijó saindo, o Araújo Lima entrando, a gente vê a onda conservadora tentando superar um pouco mais forte do que a onda liberal. E aí a gente tem, na regência do Araújo Lima, a ala conservadora e a repressão firme às revoltas, além da criação do Colégio Pedro II, do IHGB, o Arquivo Público e a revisão do ato adicional. Se eu estou falando de conservador, eu estou falando de uma centralização maior do poder em torno do eixo central, em torno do Rio de Janeiro, município neutro, em torno da coroa. Apesar de não serem o imperador que virá, Pedrinho, Dom Pedro II, tecnicamente, apenas quando fosse atingir a maioridade. A regência ela termina com o golpe da maioridade, com a perspectiva de levar, como conseguiu levar aos 14 anos, Pedro II, Dom Pedro II, Pedrinho, ao poder, para que ele trouxesse uma pacificação ao Brasil, por conta da eclosão dos movimentos contestatórios, movimentos regenciais, e também conseguindo fazer com que os liberais voltassem ao poder, já que a onda conservadora, a onda liberal com Feijó, a onda conservadora com o Araújo Lima estava mais por cima. E aí até posteriormente, quando na próxima aula, com o estudo do Segundo Reinado, tem até aquela dicotomia dos Luzias e Saquaremas, os Luzias liberais e os Saquaremas conservadores, em que basicamente a proposta deles para o poder era a mesma, os grupos aristocráticos buscando a predominância no poder. A única distinção é que os liberais com uma maior autonomia para as províncias e os conservadores com uma maior centralização. Pois bem, mais uma vez eu repito, em virtude do tempo mais exíguo, eu não estou sendo tão exauriente nas explicações, estou fazendo de maneira mais superficial. Dentro dos movimentos, a gente estuda 5 movimentos que eclodiram no Brasil. O primeiro movimento que, para efeitos didáticos, a gente estuda é a cabanagem. A cabanagem ocorreu no Pará, de 1835 a 1840. A cabanagem, esse movimento contestatório, leva o nome justamente pela existência que as pessoas vivendo em péssimas condições, vivendo em cabanas. E aí, em determinado momento, a regência determina um novo presidente para a província, o que deixa irresignado a população local. Belém é tomada e a coroa manda tropa para dar fim ao movimento, conseguindo com inúmeras mortes, 30 mil mortes, os números dão em torno de 30 mil mortes, sendo em torno de 20% da população local, além da atuação do Batista Campos, Irmão Vinagre, Eduardo Angelim. O segundo movimento, que eu digo que deveria ser estudado como o último, talvez do período regencial mais importante, mas para efeitos didáticos vamos na linha dos acontecimentos, é a Farroupilha, que ocorreu no extremo sul do Brasil, um movimento com caráter elitista em relação ao charque, né? A desvalorização do charque,
E a falta de atuação do governo central nos problemas das províncias, contestação da centralização política e uma participação popular somente como massa de manobra. Foi a maior guerra civil do Brasil, chegando ao ponto de levar 10 anos. A atuação, podemos citar a atuação do Bento Gonçalves, a atuação do Giuseppe Garibaldi, o herói dos dois mundos. Neste ínterim, conseguem fundar a República Rio-Grandense, ou República Piratini, no Rio Grande do Sul, a República Juliane, em Santa Catarina, e conseguem, por fim, com a paz de Poncho Verde, conseguem dar fim ao movimento, pacificando, dando anistia, incorporando os oficiais do movimento ao Exército Brasileiro, às tropas brasileiras, e também dando ênfase à atuação do então Barão de Caxias, que vem a ser o futuro Duque de Caxias. Terceiro movimento, na linha dos acontecimentos, a Sabinada, que ocorre na Bahia, em que leva este nome pela atuação do Francisco Sabino, do médico líder Francisco Sabino, por as condições locais, sobretudo pelas escolhas para o governo da Bahia. Mais um movimento que, com forte represália do governo, com inclusive a morte do líder Sabino sendo executado. Próximo movimento que a gente estuda, a balaiada no Maranhão e resignação pelas péssimas condições da população e resignação pelo preço do algodão, favorecendo as classes menos favorecidas, desfavorecendo as classes menos favorecidas. Nova atuação de Caxias, nova atuação forte da coroa, com muitas mortes, anistia para os... Olha, passou um aluno aqui por aqui, aí, abrindo os braços aqui. São as dificuldades que a gente enfrenta dando aula de casa, gente. É isso aí, dando aula de casa, no bico, os professores têm que se virar para conseguir sobreviver, né? Faz parte. Bom, voltando aqui, anistia para muitos revoltosos e reescravização dos escravos envolvidos e morte de muitos dos envolvidos também. E por fim, mas não menos importante, a revolta dos malês, a revolta de escravos de origem islâmica que pregavam o fim do catolicismo, algo mais radical, né? O fim do catolicismo, assassinato e confisco de brancos e mulatos, libertação de escravos muçulmanos, escravização de não muçulmanos. É um movimento com forte conotação racial, em que os escravos bradavam morte aos brancos, viva aos nagôs. Isso aqui, ó, mais um que passou. São as dificuldades, minha gente. São as dificuldades de dar aula nos outros empregos, em casas. Fazer o quê, né? O professor tem que se virar. Morte aos brancos, viva aos nagôs, os gritos dos escravos que assustavam os senhores. A gente pode contar também, eram escravos mais intelectualizados, não eram escravos... eram escravos com origem islâmica e basicamente com uma intelectualidade maior. Novamente, punições como morte, açoite e degredo. A gente tem que destacar que, se com os outros movimentos de classe média ou outros movimentos populares a atuação do governo foi fortemente de reprimir, não seria diferente em um movimento que teríamos escravos, né? Em que, como a natureza jurídica de bem material. Então, foi assim que a coroa agiu. Próxima aula veremos o segundo reinado. Muito obrigado à disciplina que nos deu a oportunidade de cursar e de aprender e de fazer diversas atividades propiciando um grande conhecimento cultural para a gente. Muito obrigado, vou encerrar agora esse vídeo e na sequência vou postar na plataforma. Muito obrigado.